agora. Deu de faturamento 100 mil? 170 e uns quebrados. Então, eu acho que somando os dois tinha dado 1 milhão. A ideia de começar a fazer camisetas com frases surgiu da outra marca, que era uma marca voltada mais ao público aventura, natureza e tal. E aí teve uma camiseta, uma estampa lá que a gente fez uma frase que linkava com aquele público, né? Tinha tudo a ver lá. Esse produto performou muito bem. Então a gente, mas o que fez ele performar muito bem? A gente percebeu que era a frase, que conectava muito com o público que consumia aquela marca. E aí, quando surgiu as manhas, na verdade, a gente teve a ideia e deixou na gaveta. A ideia das manhas já tinha surgido há um tempo, assim, de ter uma outra marca nesse sentido, só que ficou lá na gaveta. E aí veio a pandemia e aí a gente falou, não, vamos dar um start nela, porque tem que nascer. E, inclusive, tem uma frase, até uma provocação que a Camila fez, falou a seguinte frase, cara, tu fica sempre, uma das características minhas que eu era muito assim, até às vezes rola ainda, mas eu cheio de ideia, mas pra dar o start, acaba se enrolando um pouco. E aí chegou um dia, ela falou, olha, tu fica botando um monte de ideia na gaveta, até vai chegar uma hora que você vai estar andando na rua, tu vai ver alguém usando a tua ideia. E não foi tu que deu o start. Eu falei, não, agora tem que nascer. Vai ter que nascer a marca, porque depois dessa aí, eu nunca vou me perdoar, né, se acontecer uma dessa. E aí, cara, a gente resolveu dar o start, bem no início da pandemia, a gente falou, não, vamos tirar essa ideia do papel. Foi quando estourou a pandemia, tipo... Foi bem no começo da pandemia. Tempo ocioso, igual eu. Estourou a pandemia, eu fiquei, cara, o que eu faço agora? A virada de chave, assim, que fez com que a gente executasse mesmo, foi porque a gente tinha um fornecedor que fornecia para outra marca. E em várias conversas, logo começou a pandemia, ele reclamando de baixa de volume, e que tava difícil, e que ia ser difícil passar por essa e tal. E daí a gente propôs, nós temos uma ideia, a gente acha que é uma ideia muito boa, mas a gente precisaria testar. E pra testar, a gente vai te propor produzir sob demanda. E tu vai ter que estampar uma a uma. Eu uso o teu estoque de camiseta preta e conforme eu vender no site, tu me produz em 2 dias. Tu me estampa e me manda pra mim. Era na nossa cidade, né? E aí a estampa era DTG? Silk, cara. Tu acredita? Cara. Assim, a pandemia... Print on demand, Silk. Silk. Assim, o cara ficou... Ele já trabalhava com isso, já era um fornecedor nosso. E aí ele ficou... zerado de trabalho. Veio a pandemia, fechou tudo, então ele ficou sem trabalho. Daí, como a Camila contou, né? A gente foi com essa proposta que já sabia que não era viável. Eu falei, a gente tem essa ideia, vamos dar o start junto com a gente. A gente paga as telas, né? A gente tu grava deixa as telas ali. Era tudo frases, então é tudo uma tela só, uma cor só. Aí vendia, vamos rodar essa tela. Isso. Aí deixa lá guardada. E aí a gente foi lá, sei lá, lançou umas 20, 25 frases no início, gravamos as 25 telas e deixamos lá. E aí já gravaram todas as telas? Já gravamos todas as telas. Vocês viram, vamos gravar as telas que venderem. Não, porque daí também não era justo, ia levar muito tempo da gravação da tela até a primeira produção, né? Então daí a gente... Já pensei, quem é esses caras aí? Quem é esses The Flashes aí, né? E aí, a gente, pra viabilizar a produção, né? Porque, imagina, ele ia estampar uma camiseta de uma referência, outra de outra. Então, assim, a gente pelo menos acumulava durante uma semana. Então, se passava uma semana, vamos supor, toda segunda-feira eu envio pra ele os pedidos da semana anterior e pego, sabe, da outra. Então, formou um ciclo de produção. Mas, cara... Era um lead time de, no máximo, 7 dias. Só que isso era uma dificuldade, não era o que a gente queria, mas era um teste. Até o momento que a gente olhou que tinham várias frases que estavam performando bem. E o legal foi que as manhas, ela nasceu vendendo. E a gente sabe que isso é difícil. Mas as manhas, quando a gente lançou, eu acho que a gente já tinha uma demanda tão reprimida dessa necessidade de se comunicar sem precisar falar, que depois a gente entendeu que era o nosso propósito. Até então, o nosso slogan era camisetas que falam. Que era a ideia de falar sem precisar falar de verdade, né? Se comunicar sem precisar falar. E depois é que a gente entendeu de verdade o nosso propósito. Hoje, todos os nossos produtos são lançados. Antes de lançar, a gente olha e vê. Estamos cumprindo nosso propósito de ajudar a pessoa a se comunicar sem precisar falar? Estamos. Então, dá pra lançar. E foi isso, daí a gente decidiu deixar estampadas já as primeiras estampas. Legal, e o que tu falou é bem válido, assim, porque realmente tem muita gente que quer começar uma marca, primeiro se preocupa em encontrar um fornecedor, fazer o produto, aí coloca o produto na prateleira e depois pensa, vou vender. Foi o caso de vocês, foi um teste, né? Peraí, vou vender, como que eu vou vender? Mas hoje em dia, usando a internet, né? Inclusive a minha missão é ajudar essa galera aí a abrir marca e começar desde o primeiro dia vendendo, mas aí eu quero saber de vocês, lançou o site, beleza, vamos começar, criamos as estampas, fizeram as fotos lá, botaram os mockups no site, como é que foi? Foi no primeiro dia vendeu?
vendeu, segundo dia vendeu, como foi? Foi bem rápido, porque a aceitação foi muito... Já tinha audiência? foi Tinha um muito boa. Instagram Nada. com frases? Os primeiros clientes foram nossos amigos. Ah, tá. Só que, como a gente já conhecia o público e a gente, na outra marca, já recebia muita sugestão de frase, a gente já lançou sugestões que tinham a ver com o que as pessoas estavam pedindo. Legal. Então, é claro que de início tiveram os nossos clientes, os nossos amigos, só que a gente já tinha o conhecimento de tráfego pago da primeira marca. Então, a gente soube direcionar muito bem esse público, soube apertar os botões ali do tráfego pago para quem chegou no site era um público mais qualificado. Se ele né? viu o anúncio, bateu o olho na frase, identificou. Isso. Legal. A gente começou com R$0 de investimento por conta disso, porque até a camiseta naquela época não era nossa modelagem. Hoje já é modelagem própria, a gente já avançou muito nisso. Só que naquela época era modelagem da camiseta do fornecedor que tinha pronta lá. Já né? tinha no estoque dele, Já né? tinha no estoque dele, era só camiseta preta e branca. E é isso aí. Então, estampa branca na camiseta preta e vice-versa, né? Então, era isso. Então, a gente usou a camiseta dele, a gente só... Na verdade, R$0 não, a gente pagou as telas, pelo menos, né? Pagamos as telas, mas só que assim, a produção já era de produto vendido. Então, isso aí que viabilizou. Mas, né, o nosso conhecimento, a gente já tinha alguma coisa de conhecimento da marca anterior. Por isso que deu muito certo isso. A gente já começou fazendo do jeito certo, sem muito conhecimento, mas tipo assim, pelo menos o start já foi algo... Redondo. Já Tinha uma entendia ideia boa Isso. e sabia como propagar, né? Que é tráfego. Vamos botar... Aparecer para as pessoas. isso aí. Porque tem uma marca legal e não aparecer, não faz sentido. Não vai vender. Exatamente. E também já conhecia bem as ferramentas. Então, a gente já sabia como pôr para rodar um site, a gente já sabia usar um e-mail marketing, a gente já tinha noção de como pôr para rodar. E isso, com certeza, fez a diferença para que naquele primeiro mês a gente não ficasse frustrado por não ter acontecido. Porque eu acho muito comum e, na verdade, a gente gosta de deixar claro que a gente foi ponto fora da curva. Que não é o normal. A gente sabe que não é, mas é porque a gente já veio com uma bagagem, a gente não começou as manhas do zero. Porque a gente não tava no zero, a gente Sim. já tinha um conhecimento prévio, É igual né? eu sempre digo. Ah, beleza, a primeira marca pode não ser tão boa, se acabar desistindo, se o nome não for legal, se, cara, não tá dando certo, vou começar uma outra marca, a segunda vai ser muito melhor e já vai vir com aquela bagagem, vem com aquelas ideias. Então o cara vai inovando e também traz o conhecimento do que fazer e também do que não fazer, né? Já sabe qual caminho percorrer. E esse primeiro mês, vendeu bem? Como que foi? Quantas vendas, mais ou menos? O fornecedor ficou feliz? Salvou o Acho fornecedor? que foram menos de 30 vendas. Não... 24, 25 Mas a gente vendas. não começou no começo do mês, então digamos que teve uma venda por dia pelo menos, Legal. sabe? Né? Foi um ano assim, a atração foi legal até. Que mês que foi de... Abril. Abril. A pandemia estourou Em em março. março. Abril a gente lançou as mães, então em março a gente já estava preparando para Vocês começaram com 30 em abril, final do ano, Black Friday, dezembro. Vocês estavam em que patamar já? No primeiro ano a gente fez 1.096 pedidos. no total. No primeiro Você ano. deu de faturamento 100 mil? 170 e uns quebrados. 2020. 2021 aí a gente teve um crescimento legal já. Fechamos em 760, acho. Eu acho que somando os dois tinha dado 1 milhão. Legal. Algo E aí, assim. 2022... A gente bateu 3 milhões no ano. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para você conhecer a história completa dessa marca, que tá incrível, vá lá no YouTube, procura por Marcas Podcast e aproveite e já se inscreve.